noite para todo mundo. Eu estava só terminando de abrir a sala para a gente começar mais um webinar da SBC do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Cada vez que a gente faz um webinar, a gente fica muito feliz em estar trazendo para o Espírito Santo discussões de alto nível, discussões com profissionais que a gente às vezes não tem acesso. Dessa vez a gente está aqui bem pertinho via web com o Pedro Schwartzman, né? Então, assim, graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor durante essa pandemia. Eu gostaria de agradecer imensamente o apoio que essa webinar está tendo da AstraZeneca. Eu acho que sem o apoio deles hoje a gente não estaria conseguindo fazer esse evento com essa magnitude. Então, a Astra hoje é parceira da SBCS, já é parceira há muito tempo, está só confirmando essa parceria, nos apoiando em mais um evento. Então, a Priscila está aqui representando a Astra, da equipe médica da Astra. Eu gostaria de fazer esse agradecimento especial. É uma honra receber o Dr. Pedro aqui no Espírito Santo mais uma vez, dessa vez via webinar. Eu espero que todo mundo aproveite bastante mais dessa educação continuada que a SBCS está proporcionando para vocês. Todo mundo sabe que está virando uma rotina para a gente. Toda quinta-feira é quinta-feira de ciência para a SBCS. A gente tem feito uma quinta-feira científica e a gente espera continuar assim, discutindo excelentes assuntos, trazendo profissionais de gabarito nacional para estar discutindo com a gente. Hoje a gente vai ter a companhia do Dr. Luiz Fernando, que é um capixaba de uma experiência absurda, professor da nossa universidade, que a gente aprende com ele absurdamente sempre que ele está presente. As discussões são fantásticas, então a gente tem o prazer de estar com ele acompanhando hoje aqui, moderando a nossa webinar, junto com o Diogo, que é nosso diretor, lá, e médico do Hospital Evangélico, também com experiência em IC. Então eu acho que todo mundo vai enriquecer hoje com a discussão. Roberto, vai aí. Isso aí, em primeiro lugar, boa noite a todos também. Obrigado, Tatiane, boa noite. Boa noite, doutor Pedro Schwartzman. Quero agradecer também a todos os presentes que vão se deleitar hoje com informações de primeira qualidade com o doutor Pedro Schwartzman. E uma boa noite especial para todos os associados, todos os colegas que estão nos assistindo aqui. Eu acho que temos muito a ganhar aí nessa próxima hora de discussão sobre insuficiência cardíaca. Agradeço também, especialmente a AstraZeneca, pela parceria, pela possibilidade de trazer um nome fortíssimo como o Dr. Pedro Schwartzman. E para os colegas que estão assistindo, aproveitem, esses eventos são para vocês, a gente espera estar contribuindo com aprendizado, com educação continuada. Esse é o nosso grande foco. A gente tem um interesse muito grande em compartilhar conhecimento, em compartilhar as experiências. A gente está aberto para as discussões e para as sugestões de todos vocês. Aproveitem, sejam bem-vindos. E vou passar a palavra para o doutor Luiz Fernando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é as novas fronteiras no tratamento da insuficiência cardíaca. E o nosso convidado é o doutor Pedro Schwartzman, cardiologista de Ribeirão Preto, doutor em Ciências Médicas pela USP, especialista em insuficiência cardíaca e transplante cardíaco. Seja bem-vindo, Pedro, e a palavra é sua. Muito obrigado, Luiz. Agradeço enormemente aí a Tati, Roberto. Vai ser um grande prazer, Diogo também, da gente interagir. É um privilégio estar entre vocês, porque sempre que eu tenho contato com vocês aí, as duas vezes que eu fui para Vitória, eu sempre percebi um nível muito elevado, uma troca de aprendizado, de informações muito importantes. Vocês estão de parabéns. Parabéns pela iniciativa, Tatiane. Eu acho que vocês, para variar, aí, sempre na vanguarda das iniciativas e do conhecimento. Agradeço também a AstraZeneca aí, em nome da Priscila. É um grande prazer mesmo estar aqui com vocês e vamos discutir um assunto que eu tenho um conflito muito grande de interesse, que é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, eu sempre brinco com os meus residentes, com os médicos que trabalham comigo, que eu não sei como é que o mundo começou, mas eu sei como é que ele vai acabar. Ele vai acabar em insuficiência cardíaca. É impressionante o número de patologias hoje que estão no rol aqui em cima de causas e que drenam para uma via final comum, que é a IC com fração de ejeção reduzida. Podemos conversar de assuntos
que vocês quiserem, mas hoje eu vou abordar basicamente novas fronteiras e novos tratamentos, em especial um novo tratamento que é com a dapaglifosina dentro desse cenário. Esses são meus conflitos, eu tenho diversos conflitos de interesse, participo de diversos eventos e ensaios clínicos também de minha autoria ou randomizados pela indústria, mas essa apresentação eu que fiz e expressa totalmente o que eu acredito. Por que estamos todos aqui reunidos e tanta gente aqui para ver insuficiência cardíaca, para abordar insuficiência cardíaca? Porque a insuficiência cardíaca hoje está caindo no nosso colo cada vez mais, principalmente no hospital, no consultório, porque o número de causas que levam à insuficiência cardíaca cada vez mais aumenta. Até Covid está dando miocardite, síndrome de Takotsubo, levando a IC com fração de ejeção reduzida. Então é algo realmente cada vez mais frequente. Se pegarmos a população idosa, dados já antigos do DataSUS, hoje com certeza a insuficiência cardíaca está entre as principais causas de hospitalização aqui no nosso país e no mundo. Se pegarmos a população brasileira e estimarmos aí a presença de insuficiência cardíaca, nós vamos ter aí mais de 2,5 milhões, talvez até 3 milhões, dependendo da casuística, de pacientes portadores de insuficiência cardíaca com ou sem diabetes dentro desse cenário. E por que eu vou trazer um pouco mais de informações relacionadas à parte do diabetes? Porque a relação de insuficiência cardíaca e diabetes é uma relação muito próxima. Pacientes com insuficiência cardíaca tendem a ter, pelo bloqueio, pela ativação neurohormonal, tendem a ter uma maior predisposição à resistência insulínica, à disglicemia e, por que não, ao pré-diabetes e ao diabetes. E por outro lado, quem é diabético tem uma inflamação, uma disfunção endotelial muito importante que também predispõe à insuficiência cardíaca. Então é uma via de duas mãos e as duas patologias estão muito imbricadas. E essa associação, ela do ponto de vista prognóstico, ela é pior, eu já vou comentar isso, mas ela nos trouxe um novo caminho, uma nova abordagem, um novo mecanismo para antagonizarmos e melhorar o prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. Só para ter ideia do que eu estou querendo dizer dentro desse contexto, vejam em trials de C com fração de ejeção reduzida, trials de C com fração de ejeção preservada, trials de C aguda, a prevalência de doentes com diabetes é muito alta, 1/3, às vezes 40%. E veja que em quem interna é mais grave, e aí mais de 40% dos doentes têm diabetes, que ele per si, ele é um dos critérios do MEDIC Score, ele tem o mesmo peso que fração de ejeção, ele tem o mesmo peso que usar beta-bloqueador, por exemplo. Veja o peso que o diabetes carrega em termos de prognóstico no paciente com insuficiência cardíaca. E do lado do diabetes, você tem um indivíduo com diabetes no seu consultório, esse indivíduo tem uma chance grande de evoluir com insuficiência cardíaca. Veja que tanto em homens quanto em mulheres, a hospitalização por insuficiência cardíaca é a complicação mais frequente do diabetes em diferentes coortes. Esse publicado em 2017 é mais do que infarto, que síndrome coronariana aguda, é mais do que AVC isquêmico. Não que não temos que nos preocupar com essa patologia, claro que temos, mas lembrar que insuficiência cardíaca é algo extremamente frequente e muitas vezes negligenciado. Quando a gente vai analisar subanálises do DAPA-IGF, que é o estudo que eu vou falar mais aqui hoje, o DAPA-IGF ele mostra que a presença de indivíduos euglicêmicos foi a minoria nos pacientes. É algo realmente que chama atenção. Indivíduos diabéticos, indivíduos com pré-diabetes, indivíduos que tinham diabetes, mas o investigador não tinha feito o diagnóstico, só foi diagnosticado depois que entrou no estudo. Mas veja a prevalência de alterações do metabolismo da glicose em indivíduos portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, aí num trial bastante robusto como o DAPA-IGF. E por que temos que buscar novas alternativas para a insuficiência cardíaca? Porque a insuficiência cardíaca, independente da fração de ejeção, a insuficiência cardíaca é essa tristeza aqui de evolução. Veja que em 5 anos, todos os pacientes ou internaram ou faleceram. Nós temos, infelizmente, uma projeção muito ruim, uma necessidade não atendida muito grande dos pacientes dentro desse contexto de prognóstico da insuficiência cardíaca. Se a gente for analisar a realidade do Brasil, então é ainda mais assustadora, porque indivíduo do registro brasileiro de C aguda, que é o BREF, os pacientes internavam, então tem esse viés, não era só paciente de consultório, ele tinha uma internação pelo menos, mas olha como assusta, né? Em 6 meses, 25% de mortalidade para quem internou uma vez no Brasil. Projetando isso, dá quase 50% de mortalidade no ano. Isso é mais do que vários tipos de neoplasia.
e a hospitalização ela é bastante frequente também, a rehospitalização, melhor dizendo. E isso torna o prognóstico, e aí essa curva, que é uma curva clássica que a gente da IC adora mostrar, seja em homens ou seja em mulheres, a insuficiência cardíaca ela está no meio aqui do prognóstico das patologias mais comuns, ela acaba perdendo só para câncer de pulmão, mas chama muita atenção como o prognóstico é muito ruim. Estávamos até discutindo um pouco antes aí a parte das necessidades não atendidas de pacientes oncológicos, por exemplo, que vão ter um prognóstico ruim, mas a gente também tem pacientes com insuficiência cardíaca que estão ficando em casa e que muito provavelmente ou estão tendo parada cardíaca em casa ou estão morrendo em casa de outras causas. Isso, em Nova York, por exemplo, registrou-se um aumento grande de parada cardíaca. Deve ter infarto no meio, deve ter dissecção de aorta, mas deve ter muita insuficiência cardíaca também dentro desse contexto. E pegando o gancho aí do tratamento da IC, o tratamento da IC com fração de ejeção reduzida é um tratamento de sucesso. Os últimos 20 e 30 anos foram caracterizados por vários ensaios clínicos randomizados com impactos importantes em termos de morbimortalidade, e seja farmacológica, seja com device. E até então, o último trial que tinha mostrado um impacto importante em morte e morte cardiovascular tinha sido o sacubitril/valsartan, que é o Paradigm-AGF em 2014, até o DAPA-AGF, que eu vou endereçar um pouquinho mais para frente. Mas veja como a história é uma história de sucesso. Mas mesmo pegando o estudo Paradigm, mesmo indivíduos dentro do ensaio clínico, tomando o que eles podiam tomar com o teto das doses-alvo aí das medicações, nós temos um panorama ainda muito sombrio, porque pacientes classe funcional 2 com uma mortalidade de 20% em um pouco mais de 2 anos de segmento. Veja, doente de consultório com 20% de mortalidade, de novo, paralelo com oncologia. Fala para um oncologista que ele tem um câncer de mama que mata 20% em 2 anos. Ele vai falar, nossa, que doença grave, de mau prognóstico. Então, acho que a maneira como o cardiologista tem que encarar a insuficiência cardíaca tem que ser a maneira que o oncologista encara um câncer. Ele não prescreve só a quimioterapia, só a mastectomia no câncer de mama ou só radioterapia. Ele faz tudo junto, ele faz uma abordagem combinada. E é dentro desse contexto que vem mais uma abordagem de tratamento. É dentro desse cenário de tratamento farmacológico, do arsenal terapêutico já disponível, fazer tudo que a gente pode, porque essa é uma doença grave que invariavelmente progride, mesmo às vezes a gente fazendo tudo certo, como, por exemplo, nessa recente subanálise do Paradigm. Como que começou a história do DAPA-AGF? A história do DAPA-AGF veio lá do EMPA-REG, inibidor da SGLT2, depois passando pelo CANVAS, e aí o estudo DECLARE mostrando uma prevenção de hospitalização de insuficiência cardíaca, muito provavelmente prevenindo insuficiência cardíaca, e subanálises do DECLARE já deram um insight para gerar uma hipótese muito forte de que dentro do cenário de pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, a hospitalização e também a mortalidade foram reduzidas de uma maneira bastante significativa, o que deu embasamento racional para aí sim entrarmos no DAPA-AGF, que foi publicado no New England e teve uma apresentação no ano passado aí bastante importante um espaço bastante importante dentro do Congresso. E como é que foi o DAPA-AGF? E aí é interessante discutirmos os pormenores desse trial, porque é um novo pilar do tratamento da IC a partir de agora. Veja do desenho do trial. Era um trial típico de doentes com insuficiência cardíaca, muito semelhante ao Paradigm, por exemplo, muito semelhante aos trials de beta-bloqueador. Eram pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, menor ou igual a 40%, tinham que ter o NT-proBNP alto. Se tivesse uma hospitalização, podia ser um pouquinho menor, mas invariavelmente tinha que estar elevado. Se tivesse FA ou flutter, tinha que ter o peptídeo natriurético um pouco mais elevado. Não podia entrar doentes com fração de ejeção reduzida, acho que esse é um tópico interessante também depois de batermos um papo. Não podia ter hipotensão sintomática, não podia ter uma PA sistólica menor que 95, e o endpoint primário é um endpoint primário um pouco diferente do endpoint habitual dos trials de IC, porque ele colocou, além de morte cardiovascular, ele definiu como um evento de piora da IC. E esse evento de piora da IC, estávamos acostumados à hospitalização por IC. Mas um doente que procura um consultório, que procura um PA e não é internado, mas ele procura para tomar um diurético na veia, porque ele não está se sentindo bem, isso é um equivalente, um surrogate de uma hospitalização, e isso foi incluído também na análise aí do desfecho primário do DAPA-AGF. E o DAPA-AGF, então, foi um trial bem típico de IC com fração de ejeção reduzida, e os indivíduos foram randomizados para placebo e dapaglifosina. Veja que essa é a parte
bem interessante de comentarmos, é uma droga fácil de administrar, porque é uma vez ao dia, é oral e não tem titulação. Então ele começa o trial com a dose que ele tem que manter, e você não tem que subir, não tem que reduzir, e você só acompanha o indivíduo. E foi um trial guiado por eventos, como a maioria dos trials de insuficiência cardíaca. E interessante é que é um trial que representou muito bem a parte global, aí, porque mais de 20 países, com destaque para uma participação bem importante aqui do Brasil. Participamos muito bem do DAPA-HF na inclusão de pacientes. Da parte de características no baseline. Como é um estudo randomizado, não há diferença entre os grupos, mas é um estudo de pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, classe funcional 2 ou 3 predominantemente, vejam que é grande maioria é classe 2, 1/3 praticamente é classe 3, maioria de homens com 66 anos em média, um NT-proBNP elevado também, uma PA sistólica aí acima de 120 milímetros de mercúrio, etiologia isquêmica da IC também mais de 50%, uma função renal razoável, 66 aí de clearance. E olha que interessante, presença de diabetes, 42, 45% de presença de pacientes diabéticos no baseline. Da parte do tratamento, isso é um ponto extremamente importante. Você testar o efeito de uma terapia em cima do que o indivíduo já devia estar tomando, é interessante que ele esteja muito bem medicado, porque senão, muitas vezes, a introdução da medicação nova no tratamento pode trazer um grande impacto, mas às vezes é porque o indivíduo não está tão bem tratado assim. E aí, praticamente 94% dos indivíduos tomando diurético, tomando algum grau de antagonismo do sistema renina-angiotensina, 11% deles já estavam tomando sacubitril/valsartan, tem até subanálise disso que eu vou apresentar, 96% tomando beta, 71% tomando antagonista mineralocorticoide, é o maior estudo até agora de indivíduos tomando espironolactona ou eplerenone, e CDI ressincronizador também, numa proporção de 26% e de 8% respectivamente. Esses indivíduos, então, entraram no trial, 4.744 indivíduos randomizados, e aí metade placebo, metade DAPA, e foram acompanhados aí a parte do follow-up. Em termos do desfecho primário, um desfecho primário, como eu disse, que tem não só a parte de morte cardiovascular, mas um evento de piora da IC que junta a hospitalização ou uma visita urgente de insuficiência cardíaca. E veja como uma redução bastante significativa, 26% na redução do desfecho primário, com um P altamente significativo e um NNT de 21 para o desfecho primário. Separando esses componentes aí do desfecho primário, veja que houve uma redução de 30% nesse evento de piora da IC, olha o P, né? O P altamente significativo, intervalo de confiança bem estreitinho. Morte cardiovascular, também houve uma redução de 18% de morte cardiovascular, então veja, reduziu morte cardiovascular, reduziu o evento de piora da IC, e a hora que a gente vai analisar subgrupos, né, análises pré-especificadas, esse é um trial que eu poderia definir, se você me perguntar uma palavra para definir o DAPA-HF, eu diria homogêneo. É impressionante, olha todos os subgrupos, é lógico que eu não vou ficar lendo todos, mas dá uma olhada, seja na parte demográfica, de idade, de valor de NT-proBNP, de etiologia da IC, presença ou não de diabetes, olha como tudo puxa para a esquerda, é impressionante como é homogêneo, o efeito ele é muito homogêneo nos diferentes subgrupos. Algumas subanálises eu vou ressaltar aqui que são de maior interesse, sempre ficou aquela pulga atrás da orelha, será que ele vai funcionar só em indivíduo com diabetes e insuficiência cardíaca? Será que ele vai funcionar em indivíduos não diabéticos com insuficiência cardíaca? E veja que essa análise de subgrupo é muito categórica de mostrar a tradução do efeito clínico de que há um benefício muito robusto, independente da presença de diabetes. Acho que esse é um ponto muito importante. O efeito da DAPA em cima do ARNI, né, do sacubitril/valsartan, veja que também houve uma tendência a puxar para o lado da DAPA, e aqui acredito que tocou a unidade, muito provavelmente porque tínhamos apenas 11% dos pacientes tomando sacubitril/valsartan, mas essa é uma terapia que depois eu vou mostrar para vocês uma projeção de quanto que isso pode reduzir o risco do tratamento otimizado da IC, recentemente publicada, como é importante usarmos o arsenal terapêutico e a redução de eventos ela vai se somando com cada um dos pilares do tratamento da IC. Em termos de desfechos secundários, temos morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca, uma redução de 25%, também com um P
bastante robusto aí. Temos também hospitalização hospitalização total, né, seja por hospitalização por IC ou morte cardiovascular, incluindo, olha que interessante, porque às vezes a gente analisava apenas a primeira hospitalização. Às vezes o indivíduo interna, depois ele interna mais 3 vezes, depois ele morre. Isso é interessante ser computado, porque muitas vezes a intervenção farmacológica pode reduzir essas hospitalizações recorrentes, e olha que interessante, 25% de redução chamou bastante atenção mesmo. Outro ponto importante é, eu quero que o meu indivíduo viva mais, eu quero que ele interne menos, mas eu quero que ele se sinta melhor. E uma das melhores maneiras da gente avaliar é o Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, que é um score que avalia, tanto do ponto de vista clínico quanto do impacto social, a melhora da IC. Isso é difícil da gente avaliar no consultório, mas eu tenho um paciente com IC que não foi no casamento da filha, porque ficou com medo de passar mal no altar. Ou não levou mais o filho na escola porque ficou com medo de passar mal na calçada e o filho era pequeno. Como medir isso? Como mensurar esse impacto social na vida dos nossos pacientes? Então, o questionário de Kansas City é muito bom dentro desse contexto, e veja que há uma diferença significativa entre os indivíduos que tomaram DAPA em relação a quem não tomou, quem tomou placebo. E existe um corte que a gente faz, de um ponto de vista significativo, mais ou menos, aliás, mais ou menos não, mais do que 5 pontos de melhora em relação a quem não teve. E esses 5 pontos de melhora no score, no questionário de Kansas City, ele endereça especificamente a capacidade de esforço, o que equivale talvez a aumentar um match. Então, você tem um indivíduo com IC que talvez ele tenha 3 metros, 3,5 metros de capacidade funcional, e ele pula para 4,5 ou pula para 5 metros, é um ganho muito significativo em termos de qualidade de vida e capacidade funcional. Então, acho que é interessante a gente mostrar, houve uma diferença importante nos indivíduos que tomaram DAPA em relação ao placebo, na melhora de 5 pontos. Por outro lado, também houve uma menor piora. A gente sabe que muitos dos pacientes com insuficiência cardíaca podem progredir a doença e aí vão chegar num estágio D de insuficiência cardíaca, que é um estágio de cuidado mais paliativo, e retardar essa piora ou reduzir a piora da IC também foi importante, e a DAPA piorou menos. Além de melhorar, teve o maior percentual de indivíduos que melhorou mais do que 5 pontos. Dos indivíduos que pioraram menos quem estava tomando DAPA. Do ponto de vista de função renal, esse desfecho renal, vamos dizer assim, não foi estatisticamente significativo, mas numericamente aponta na direção de que houve uma tendência a benefício da dapaglifosina. E não adianta reduzir morte cardiovascular se não reduzir morte total. Eu quero uma redução de morte importante para os meus pacientes, e olha que, dado robusto, redução de 17% de morte por todas as causas nos pacientes do DAPA-IGF. Claro que toda vez que a gente testa uma terapêutica nova, nós ficamos extremamente preocupados em relação ao preço que a gente pagaria por essa terapêutica nova. Nós pegamos um indivíduo que é isquêmico e nós vamos usar uma dose adicional de anticoagulante junto com aspirina para tentar protegê-lo de evento isquêmico. Isso protege mais, mas sangra mais. Vou usar um anticoagulante para FA. Protege de evento tromboembólico, mas aumenta a chance de sangramento. Sempre tem um senão. E aí essa parte de segurança é extremamente importante para analisarmos o que pagaríamos em termos de custo, né? O que seria a parte de segurança, de eventos adversos que teríamos que lidar. E a hora que se olha a tabela de eventos adversos, né, a parte de segurança, você vê que não houve diferença estatisticamente relevante em termos de eventos adversos. Houve até uma tendência a menos eventos, né, estatisticamente significativa, menos eventos adversos no grupo que tomou DAPA em relação ao placebo. Claro que nós vamos nos preocupar com depressão de volume, eu já vou falar da subanálise em relação a isso. Claro que a gente tem que ficar de olho na função renal, claro que a gente tem que tomar cuidado nesses indivíduos mais idosos, talvez com hipotensão, mas esse tipo de tabela me deixa extremamente confortável de usar uma terapêutica, porque vemos uma homogeneidade, de novo, homogeneidade em relação à parte dos benefícios e sem pagar o preço da parte de eventos adversos. Veja, realmente é algo fantástico de analisarmos. Do ponto de vista de alterações laboratoriais, mesmo os indivíduos que não eram diabéticos, foi observado uma redução de hemoglobina glicada. Ok, isso talvez muitos aí estão assistindo e falar, isso aí já era mais ou menos esperado. Houve uma tendência, uma
piorinha um pouco maior de creatinina no grupo da DAPA, mas veja, 0,07 em relação a 0,04 do placebo. Houve uma tendência a hemoconcentrar, isso aqui acho que é interessante da gente talvez discutir na hora que eu encerrar a parte mecanística da droga, como que ela atua, até hoje a gente não sabe direito, existem hipóteses em relação a isso dentro desse cenário. Houve uma queda do NT-proBNP e uma redução de peso. Essa redução de peso a gente já tinha observado com a classe dos inibidores de SGLT2, de um modo geral, em pacientes diabéticos, e talvez essa redução de peso pode estar refletindo mais do que uma redução do peso corpóreo, mas talvez redução da hipervolemia. Mas veja que não é um impacto tão grande, então reduz, mas não parece ser um efeito diurético da droga, acho que isso é algo que a gente pode discutir, e ela baixa a PA, mais do que o placebo, e de uma maneira significativa, mas baixa 2 milímetros de mercúrio da pressão, se isso é significativo ou não, mas temos que ficar de olho. Pode ser mais significativo em algum paciente do que em outro, mas os benefícios suplantam demais o risco dentro desse contexto. É uma droga que também mostrou uma redução de diferença importante do NT-proBNP, como eu mostrei na tabela anterior. Se você ainda compara que o grupo DAPA baixou e o grupo placebo subiu, a diferença ainda fica muito maior. Mas não é uma diferença robusta. Então não parece que é uma atuação como a atuação dos antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que baixam bastante o NT-proBNP. Reduz. Não aumenta, já é muito bom, mas da parte mecanística, não parece que é aí que ele atua também dentro desse contexto. Eu fico feliz que baixou, mas se fosse uma atuação no sistema de peptídeo natriurético, eu esperaria uma ação muito mais robusta dentro desse contexto. Eu vou entrar em algumas subanálises, prometo que eu não vou me estender muito, mas tem algumas subanálises bastante interessantes para comentarmos. Primeiro, a subanálise em relação àqueles indivíduos que estão tomando diferentes classes de medicação em doses diferentes, menos ou mais do que 50% da dose-alvo que gostaríamos. Infelizmente, tem muitos pacientes nossos que não chegam na dose que a gente deveria, tem muita inércia dentro desse cenário, temos que tentar aumentar todas essas drogas para proteger melhor o nosso paciente, mas vão ter pacientes, principalmente agásicos, que não vão tolerar drogas hipotensoras, não vão tolerar tanto, às vezes, beta-bloqueador. E será que o benefício da DAPA se aplica? Claro que são análises de subgrupos, mas, de novo, palavra homogênea. Olha como a análise é homogênea. Puxa tudo para o lado, independente do subgrupo, diurético, babradina, CDI, sacubitril valsartan, usando antagonista mineralocorticoide, qualquer que seja a medicação, com a dose máxima, com a dose reduzida, o efeito é bastante homogêneo nesse contexto aí dos subgrupos. Então, independente da combinação, né, eles usam muito esse termo, vocês vão ver muito, né, regardless. Então, independente da combinação terapêutica no basal, houve um benefício bastante importante. E aí vocês veem a caixa em vermelho aqui, ressaltando que o P de interação não é significativo. Então, independente do que ele está tomando e a dose que ele está tomando, esse indivíduo se beneficiou. O indivíduo com IC com fração de ejeção reduzida que entrou no DAPA-IDF se beneficiou da dapaglifosina, até por isso que ele foi interrompido precocemente. Do ponto de vista de alteração nesse questionário de qualidade de vida, né, que é o Kansas City, também não teve diferença em relação ao que está tomando. Então, introduzir a DAPA em qualquer momento dentro desse cenário melhora a qualidade de vida e tem efeito no desfecho primário em termos prognósticos. Então, isso é bastante interessante, que ver o efeito independente do que ele está tomando, o efeito tanto em termos de qualidade de vida quanto em termos de benefícios clínicos robustos, desfechos clínicos duros, nós vemos um impacto bastante importante dentro desse cenário. Existe uma preocupação em relação à queda da pressão e ao piora da função renal depois que você introduz, né, esse inibidor da SGLT2. A gente vê que há uma tendência de queda maior da pressão nos indivíduos que estão tomando a dapaglifosina. Mas veja, uma queda aí de uma magnitude talvez aí de 2,5 milímetros em quem atingiu uma dose mais alta do antagonismo no sistema renina-angiotensina. Veja quem estava tomando sacubitril valsartan teve uma queda aí de 1,5 milímetros de mercúrio, mas existe essa tendência maior de uma quedinha discreta da pressão sistólica e uma piorinha assim da creatinina. Temos que ficar de olho. Muito provavelmente dentro desse cenário aí de 8 meses existe uma tendência piora, mas que vai trazer redução de morte para o nosso paciente. Então
eu acho que é algo bem manejável e é uma piora aí, veja, de talvez 0,002, uma piora bastante discreta dentro desse cenário. Da parte de depressão de volume, eu estou dando uma medicação que supostamente possa atuar como diurético. Não acho que é o principal efeito, acho que tem um efeito de aumentar a diurese sim, já foi documentado, podemos discutir isso depois, mais às custas de natriurese, o que talvez explique muito benefício na IC, de um modo geral, mas veja que há uma tendência talvez de depletar um pouco mais volume, especialmente no indivíduo que está usando diurético ou diurético numa dose mais alta. Isso, de fato, a associação do inibidor da SGLT2, da DAPA, com furosemida, por exemplo, pode depletar um pouco mais volume. Mas no indivíduo, em relação às outras medicações, você vê que não há uma interação tão importante assim, a não ser com a espironolactona ou eplerenone. Então, chama atenção dentro desse contexto. O indivíduo que está melhor medicado e que está com diurético, especialmente mais medicado no sentido de maior antagonismo do bloqueio da aldosterona, esse indivíduo, especialmente se tiver com diurético de alça, vai ter uma tendência maior a uma depressão de volume 8 meses aí depois, algo para ficarmos de olho na hora que a gente for manusear a medicação. Da parte do desfecho renal, o desfecho renal aqui, ó, veja que há uma interação, como eu disse para vocês, uma piorinha discreta, muito provavelmente da função renal, há uma associação. Os indivíduos que têm diurético, que estão usando diurético, também tem uma tendência maior e é algo que devemos monitorar, mas na hora que a gente compara como grupo, né, do modo geral, não houve um aumento de eventos adversos muito relevantes dentro desse cenário. Da parte do status de diabetes, essa é uma análise super importante, porque todo mundo queria saber isso. Ah, mas eu só vou usar em quem for diabético. Veja que a maior parte da população eram indivíduos não diabéticos, né, mais de 2.600 indivíduos aí, e diferentes cortes de hemoglobina glicada dentro desse contexto. E olha que interessante, vemos as características basais separadas aí pela presença ou não de diabetes, vemos que é bastante semelhante às características do baseline dos indivíduos, exceto pela função renal, que é pior, e isso aqui nós vamos ver que vai limitar o nível de antagonismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai dificultar eles receberem espironolactona ou eplerenone no estudo. Veja que a função renal é de fato mais baixa. Do ponto de vista de classe funcional, a tendência era ser indivíduos diabéticos mais sintomáticos do ponto de vista da IC, indivíduos mais de etiologia isquêmica. Como eu disse para vocês, isso era meio que esperado, porque o paciente diabético é um paciente que já tem lesão em outros órgãos e é sabidamente um critério de mau prognóstico na evolução da IC. E ele é mau prognóstico pela presença do diabetes per si, ou talvez pela presença do diabetes, porque o diabetes ele carrega consigo uma maior taxa de insuficiência renal, por exemplo. Então esse detalhe é um detalhe de associação muito forte com o prognóstico da IC, com mais sintoma e com dificuldade maior de receber o tratamento, como vocês podem ver. A tendência maior é que o não diabético receba mais remédio do que o indivíduo diabético. Então o indivíduo diabético ele vai receber menos antagonismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Do ponto de vista de desfechos, veja que esses gráficos são muito interessantes, né? Pacientes diabetes tipo 2, pacientes sem diabetes tipo 2, e veja que há uma magnitude de efeito muito próxima. Então, independente do status de diabetes ou não, do status glicêmico desse indivíduo, há uma redução significativa e de mesma magnitude no desfecho primário. Acho que esse é um dado interessante para corroborar aí a eficácia da medicação. E para desmistificar ainda mais que muito provavelmente não é o mecanismo glicêmico que contribui no efeito benéfico da IC, veja a análise subgrupo aqui em relação à parte de hemoglobina glicada. Independente da faixa de hemoglobina glicada que o indivíduo esteja, você pode pensar e falar, o indivíduo com hemoglobina glicada mais alta, ele provavelmente vai ter uma glicemia maior, vai ter uma glicosúria maior, ele talvez deplete mais volume, piore mais a função renal, ou talvez melhore mais da IC. Mas veja que enquanto grupo, cada faixa de hemoglobina glicada se comportou da mesma forma e, de novo, homogêneo, a palavra homogêneo, puxando para o lado bastante significativo aí de efeito da dapagliflozina. Do ponto de vista de melhora de sintomas, veja que
da parte de piora. Quem tomou a DAPA, independente de ter diabetes ou não ter diabetes, piorou menos. Dos indivíduos que melhoraram, os indivíduos melhoraram mais quem estava tomando DAPA, independente se era diabético ou não. Então, o mesmo efeito que eu já descrevi na população se mostrou na análise subgrupo do ponto de vista de indivíduos com diabetes ou sem diabetes. E da parte de eventos adversos. Essa parte de eventos adversos é algo bastante relevante. E aí vocês podem olhar do lado direito aqui, vocês vão ver que o P ele é extremamente não significativo, né? Ele não traduz nenhum tipo de piora. O que eu diria até que nos pacientes diabéticos você tem até uma tendência a ter um P significativo para menos eventos adversos no grupo que tomou DAPA. E é significativo, menos eventos adversos em diabéticos em quem tomou DAPA. Em quem não era diabético, a taxa de evento adverso foi bastante semelhante. Outra análise que eu achei muito interessante quando apresentaram isso lá no Congresso Europeu foi a parte da subanálise de idade. Essa subanálise de idade, muitos cardiologistas podem ter insegurança em indivíduos mais idosos, super idosos, aqui mais que 75, mais que 80. Será que é seguro eu dar o inibidor da SGLT2 no paciente com IC? Lembrar que a maioria dos pacientes com IC com fração de ejeção reduzida fazem parte de uma população mais idosa. Temos casos de indivíduos mais jovens, mas em geral é de uma população mais idosa. E saber como se comportou a droga nesse perfil de subgrupo também é bastante relevante dentro desse cenário. Então há uma população de superidosos bastante relevante aqui, quase 25%, e entre 65 e 75, mais de um terço estava dentro dessa faixa etária. Esse é um dado bastante importante. Do ponto de vista de características do baseline, vamos vendo que indivíduos mais velhos são indivíduos que têm tendência a ser mais hipertensos, a ter mais FA, a ter mais história prévia de infarto, mais mulheres, impressionante como os homens vão ficando pelo caminho, as mulheres vão vivendo mais. Isso a gente vê também na IC com fração de ejeção preservada. E indivíduos mais velhos vão tendo um clearance de creatinina menor e uma pressão sistólica tendendo a ficar mais alta. Essa é a grande diferença, que é o que a gente vê no consultório dos indivíduos mais idosos, tem mais comorbidades presentes. Do ponto de vista de classe funcional, tem uma tendência a ter uma pior classe funcional em indivíduos idosos. Lembrar que classe funcional é algo bastante genérico. Ele pode ter uma classe funcional pior porque ele muito provavelmente tem uma IC mais grave, mas ele talvez seja mais frágil. Esse indivíduo mais frágil tem mais caquexia, tem menos força muscular, talvez ele reporte uma capacidade de esforço menor. Então tem esse confundidor também. Da parte de etiologia isquêmica, a maior tendência a ser isquêmico em indivíduos mais velhos e não isquêmicos em indivíduos mais jovens. E história de internação por IC não teve diferenças tão importantes. Da parte do tratamento, eu esperaria uma população com função renal pior e mais hipertensos, indivíduos muito provavelmente menos tratados. E foi o que a gente viu em termos de menos IECA, talvez um pouquinho mais de BRA, não teve diferença em relação ao sacubitril valsartan, teve uma tendência a ter menos diurético, menos digital, menos beta-bloqueador, e esse é o dado que eu acho que me chama mais a atenção, menos espironolactona e eplerenone. Indivíduos que não toleram tanto, talvez a explicação seja pela função renal, mas isso já deixa o indivíduo com prognóstico pior, não só porque ele é mais velho, não só porque ele é mais hipertenso, não só porque ele tem mais FA, mas porque ele tolera menos as medicações que antes eram os pilares isolados do tratamento da IC. Do efeito da DAPA em relação à parte dos grupos de idade, de novo, o que vocês podem ver é homogeneidade. Veja como tudo puxa para o lado, independente do subgrupo, independente do desfecho, independente da faixa etária, tudo puxa de uma maneira bastante homogênea para o lado em favor da dapaglifosina. Quando a gente vai analisar a parte da qualidade de vida, veja que houve um aumento do baseline bastante expressivo em indivíduos mais jovens, mas o delta de diferença, e aí parece um efeito mais robusto ainda da DAPA nessa população mais idosa, porque o placebo foi muito pior, né, nessa população idosa. E a DAPA teve um efeito mais robusto, uma diferença de efeito, uma magnitude de efeito mais importante e melhora de qualidade de vida dentro desse cenário. A hora que a gente vai analisar eventos adversos, qualquer evento adverso sério dentro desse contexto, você vê que houve uma tendência até em todas as faixas etárias de uma redução de eventos adversos em quem estava tomando a DAPA em relação ao placebo.
e aí de uma maneira até mais expressiva na população mais idosa, mais super idosa, o que dá até tranquilidade para a gente usar dentro desse contexto. Da parte de descontinuação do tratamento por qualquer razão, ou por evento adverso, ou que vai levar a uma redução da dose, veja que o subgrupo mais idoso tem uma tendência que não é significativa entre DAPA e placebo a ter mais descontinuidade, mais redução do tratamento, muito provavelmente pela comorbidade renal, mas não houve diferença dentro dessa categoria. Da parte de depressão de volume, veja que também se comporta de uma maneira muito homogênea. Não teve diferença em estatística relevante em relação à depressão de volume como evento adverso na população superidosa. E na parte de evento renal, veja que houve um benefício bastante importante aí na população mais superidosa, né? Então, essa magnitude aqui, veja que o P é significativo, então essa magnitude de proteção maior da DAPA deve estar relacionada à função renal. Quanto pior a função renal, mais o efeito de proteção renal, proteção cardiovascular e, por que não, maior redução de morte dentro desses indivíduos superidosos que toleram menos os outros remédios, né, do bloqueio neurohormonal da IC. Já estou me encaminhando para o final, só queria deixar aqui outros eventos adversos em relação às faixas etárias, e aí vocês podem olhar o que vocês quiserem, cetoacidose diabética, amputação, fratura, e não houve diferença estatisticamente relevante em relação a quem estava tomando placebo ou DAPA dentro desse cenário, chama muito a atenção. Outro ponto que eu queria passar para vocês é que a hora que você vai analisar o benefício do desfecho primário, né, do DAPA-IGF, é um desfecho que apareceu muito precoce, uma redução, uma diferença significativa em relação ao placebo, que apareceu aí com 28 dias. Então, tratar esses pacientes tem que ser algo importante, vencer a inércia tem que ser algo importante, mas nós temos que vencer essa inércia rápido, porque quanto antes eu der, antes o paciente vai se beneficiar. Veja, 28 dias para ter o benefício é algo realmente bastante robusto. De modo que o Paradigm, resumindo o Paradigm, já estou me encaminhando para o final, o DAPA-IGF, do mesmo jeito que foi o Paradigm, mostrou uma diferença importante no braço ativo em relação ao outro braço, a dapaglifosina reduziu de uma maneira importante tanto eventos de piora da IC, quanto eventos duros de morte cardiovascular e morte por todas as causas, e melhorou a qualidade de vida, e a diferença entre o grupo placebo e o outro grupo teve uma diferença já estatisticamente relevante com 28 dias de tratamento. E isso sem pagarmos um preço tão importante em termos de evento adverso. Não pagamos preço nenhum, se a gente for analisar. A taxa de eventos adversos foi semelhante ao placebo. Então, uma droga que tem impacto em qualidade de vida, desfecho duro, e que não paguei nenhum preço em relação à parte da segurança. E eu queria deixar um slide aqui muito interessante, um slide que é uma subanálise recente, foi publicada no JAMA agora, né? Praticamente um spoiler que eu estou dando aí, é uma publicação que saiu agora em maio. Olha que detalhe importante. Importante otimizarmos o tratamento da IC, porque a hora que a gente compara o tratamento com os 4 pilares agora da IC, que seja o bloqueio do sistema renina-angiotensina, que é o sacubitril/valsartan em priorização em relação ao IECA-BRA, beta-bloqueador, espironolactona e DAPA, a hora que a gente dá a DAPA junto com esses outros 3 pilares, nós temos uma diferença em termos de sobrevida para o nosso paciente e com melhor qualidade de vida de 6 anos. Lembrar que revascularização no paciente diabético, a gente ganha de sobrevida 2 anos, 2 anos e meio. Nós estamos falando em 6 anos, 6 anos e meio de benefício de um ganho de qualidade de vida com qualidade. Acho que isso tem que ficar na nossa mente, é um desfecho bastante robusto. E para encerrar, eu queria mostrar para vocês que temos que pensar na DAPA, na IC, mas lembrar de todos os efeitos que a DAPA contou a história para a gente. Ela pegou pacientes diabéticos que não tinham tantos problemas cardiovasculares, uma população bem de consultório, que é o DECLARE, um estudo gigantesco, e que mostrou benefício na prevenção de IC, redução de hospitalização da IC, e agora a gente emenda na população com IC que está no nosso consultório do cardiologista, e essa população vai se beneficiar, independente dela já ter IC ou não. O inibidor da SGLT2 ele reduz o risco da IC, e se o indivíduo tiver IC, esse indivíduo
ele vai se beneficiar de desfecho duro e de qualidade de vida se eu acrescentar a dapagliflozina. E é por isso que o inibidor da SGLT2 ele vem subindo aí na hierarquia de indicação dentro desse contexto. Por fim, gostaria de concluir dizendo que a relação de diabetes e IC é uma relação mútua, é algo extremamente frequente. O diabetes implica num pior prognóstico para os indivíduos com IC com fração de ejeção reduzida. O DAPA-IDF é um estudo bastante contundente, é um estudo que coloca um novo pilar no tratamento da IC. Tenho certeza que todas as diretrizes, e a canadense já apontou isso, já vão vir na tendência de calçar o nosso paciente com 4 pilares de tratamento. Acho que esse é um ponto importante. Se eu pudesse resumir o DAPA-IDF, como já falei muito aqui, em uma palavra, seria homogeneidade. Impressionante como o efeito ele foi em qualquer subgrupo, um efeito bastante robusto e sem efeitos colaterais importantes. E para encerrar, gostaria de deixar uma frase que eu particularmente gosto muito, que é uma frase do Bill Gates, que ele coloca que os grandes avanços da humanidade não estão nas suas descobertas, mas como essas descobertas são aplicadas. Não adianta ter um estudo como esse do DAPA-IDF se a droga não for parar lá na ponta que mais precisa, que é o indivíduo com insuficiência cardíaca que vai se beneficiar. Então não adianta ter guideline, não adianta ter estudo, se isso não chegar lá na ponta, nós não vamos ter o benefício clínico para o nosso paciente, que é o que realmente importa. E só para dar uma luz nisso, nos Estados Unidos, essa combinação que aumenta 6,3 anos de vida com qualidade de vida nos pacientes, ela foi encontrada em apenas 4% dos pacientes com insuficiência cardíaca tratados. Isso é uma notícia meio triste, porque a gente tem um arsenal terapêutico à disposição e a gente precisa começar a aplicar mais esse arsenal terapêutico. Gostaria de encerrar agradecendo enormemente a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição aí para interagirmos e ouvir a opinião de vocês também. Muito obrigado. Beleza, obrigado, Pedro. A gente agradece, acho que é uma satisfação enorme ter você hoje compartilhando conhecimento com a gente. Essa dissecção desse novo capítulo na história do tratamento da ICFR foi extremamente bem feita. Eu acho que vai abrir um debate muito interessante para todo mundo. Eu te agradeço em nome de toda a comunidade cardiológica do Espírito Santo. Eu vou chamar os doutores Diogo Barreto e Luiz Fernando Machado Barbosa para participar do debate, para eles entrarem agora aí com a gente. Vou passar para a Tatiane para ela iniciar essa moderação aí com todo mundo. Boa noite, Pedro. Excelente para variar, né? Deu um show de ser. Acho que todo mundo está cheio de perguntas, nosso chat já está bombando, então vamos tentar agilizar para poder a gente responder as dúvidas que todo mundo já sabe que existe um novo tratamento e agora a gente tem as dúvidas quanto a esse novo tratamento. Nada melhor do que ter você aqui para tirar essas dúvidas com a gente. Eu vou passar a palavra para o Diogo e para o Luiz Fernando. Posso falar? Claro. Primeiramente, parabéns ao Pedro pela brilhante exposição, muito enriquecedora para todos nós. Eu vou tentar ser rápido. Como a maioria já sabe mais ou menos a minha idade, eu posso dizer que eu sou do tempo que tratava insuficiência cardíaca com digital e diurético. Vocês já viram a catástrofe que era. Como o Pedro falou, por volta do ano 2000, eu sobrevivi para presenciar alguns eventos, algumas situações que surgiram com o beta-bloqueador perto dos anos 2000, sacubitril/valsartana em 2014 e agora com a dapagliflozina. Então, o que eu queria comentar com o Pedro no cenário da insuficiência cardíaca, que é uma síndrome matadora, ainda hoje muito matadora, uma droga que foi estudada para tratamento da insuficiência cardíaca, uma droga originariamente para tratamento de diabetes, com desfecho primário de mortalidade cardiovascular e piora da insuficiência cardíaca, e reduz esse desfecho primário em 26%, os desfechos individualizados, reduz morte cardiovascular em 18% e a morte por qualquer causa em 17%. Droga que originariamente é para diabéticos, mas no estudo a maioria dos pacientes era de não diabéticos.
com pacientes extremamente bem medicados, que eu nunca vi em estudo nenhum, né? Essa taxa elevadíssima de antagonismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e em especial até de antagonistas dos receptores de mineralocorticoides. 71% não vi em estudo nenhum isso. Com admirável NNT de 21. Mesmo que não existam diretrizes, porque as diretrizes demoram a se atualizar, eu queria reforçar isso, acho que você já falou, nós podemos hoje dizer que o tratamento que era baseado num tripé, tratamento da insuficiência cardíaca, eu posso colocar uma quarta perna, dizendo que isso seria uma diretriz, entre aspas, calcada em robusta indicação científica. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que o seu comentário foi perfeito. Eu acho que esse é aquele trabalho dos sonhos, né? Porque você tem eventos duros, você tem redução, melhora de qualidade de vida, né? Redução de piora da IC, e num cenário de pacientes muito bem tratados e sem pagar um preço do ponto de vista de segurança. Eu acho que é algo que realmente veio para ficar, e talvez o único senão que a gente pudesse colocar da droga aí é a gente não entender ainda direito o mecanismo de ação. Acho que isso que deixa a gente talvez um pouco intrigado. Eu tenho algumas hipóteses aí de alguns estudos que eu confio mais, mas nenhuma delas ainda provou. O fato é que, à luz da medicina baseada em evidência, eu acho que agora é tarefa para a gente descobrir o porquê, mas que reduz eventos duros, né? Acho que isso que é o mais importante. Obrigado. Doutor Pedro, excelente palestra, parabéns. E a gente fica admirado quando a gente vai falar de insuficiência cardíaca, a gente fica, né, todas as aulas que a gente vai em congresso e a gente chama atenção mesmo pela magnitude da doença mesmo. A doença, a gente conversa, a gente no centro de cardiologia, e a gente vai vendo só a insuficiência cardíaca aumentando, a admissão e tudo, né, de reinternações, a gente sabe da magnitude. Fica feliz quando vem novas drogas que podem estar aí contribuindo para o tratamento. Mas eu queria perguntar, na questão, lógico que a gente coloca o tripé já aí bem concretizado para tratamento, a gente entra ali nas 3 drogas, a famosa escadinha terapêutica que tem no Brown, que todo mundo usa, aquela escadinha terapêutica de quando iniciar, principalmente baseada nos estágios. Eu queria trazer a pergunta, acho que deve ser dúvida de das pessoas também, trazer a pergunta em qual estágio você acha que a gente poderia, principalmente no não diabético, porque no diabético fica claro que seria uma das primeiras drogas escolhidas, o paciente que já tinha ali no estágio A, mas em qual estágio que a gente estaria iniciando, né? Se é aquele paciente ainda só com fatores de risco no estágio A da insuficiência cardíaca, ou já estaria iniciando no estágio B. Eu sei que a pergunta aí vai além, porque não tem nada de diretriz ainda, mas na vivência que já está usando a medicamento nesse intuito de tratamento de insuficiência cardíaca, qual que é o estágio que acredita que seja mais importante? E quando, sim, na prioridade das medicações, qual seria a prioridade de entrar com a DAPA? Excelente a tua pergunta, né, Diogo? Dentro desse cenário, a DAPA ela foi testada como add-on no tratamento clínico dos pacientes, mas é óbvio que nem todos os pacientes vão estar tão otimizados assim, e aí sempre vem essa pergunta, né, qual que você otimiza primeiro e tal. Mas eu acho que essa pergunta, ela já acontecia antes, né? Então, quando veio o sacubitril/valsartan, você otimiza primeiro o sacubitril/valsartan, você aumenta o beta. Ou então, antes do sacubitril/valsartan, você aumentava o IECA ou aumentava o beta? Dava espirono ou não dava espirono? O que você fazia primeiro? Então, acho que essa habilidade é algo que, claro que nós vamos pegando a mão mais para frente, mas eu acho que é algo que depende muito de cada paciente. O que a gente tem que ter em mente é que eu tenho que introduzir esses 4 pilares de tratamento e otimizá-los. Qual a velocidade de progressão? Em 3 a 6 meses, a nossa diretriz coloca, né, até eu tive o prazer de participar e colocar esse time
né, para o cardiologista, ele tem 3 a 6 meses para otimizar esse tratamento em doses máximas toleradas de tudo, então com retornos frequentes, e aí chega no retorno ele está com 50 de frequência cardíaca, ele está com o potássio um pouquinho elevado. Esse é um indivíduo que eu talvez dê prioridade para colocar DAPA, ao invés de aumentar sacubitril/valsartan, ou ao invés de aumentar o beta-bloqueador. Aí ele volta no retorno, a frequência está 60 e pouquinho, 70, eu aumento o beta, e aí vai. Então você vai ajeitando e individualizando o jeito que você vai fazendo o aumento das medicações e a introdução das medicações. Mas temos que ter como bússola que em 3 a 6 meses ele tem que estar tomando tudo. Eu acho que esse é um ponto importante. Da parte que você me perguntou, de precocidade de introdução, eu diria para você que a gente tem 2 cenários distintos. A gente tem o cenário do indivíduo diabético. O indivíduo diabético, muitas vezes ele não tinha IC e já estava até tomando inibidor da SGLT2. E na minha concepção, acho que é uma droga que tem que entrar independente da hemoglobina glicada, né? Isso é uma briga eterna que a gente tem com os endócrinos, né? Porque o endócrino ele fica muito focado em hemoglobina glicada, aí ele fica tomando metformina, inibidor de DPP-4, e aí é mais um que está lá na lápide do cemitério, mais um que morreu com hemoglobina glicada normal, né? Então, o que a gente tem que fazer é combater esse tipo de conduta, e aí, mesmo se o indivíduo estiver no estágio A e ele for diabético, acho que tem que introduzir. Se ele não for diabético e ele tiver um infarto prévio, mas a função ventricular é preservada, ele tem uma lesão estrutural, ele já está no estágio B. Se a função for preservada, a gente ainda não tem evidência no não diabético para usar. No diabético, claro que eu usaria, sem sombra de nenhuma dúvida, eu colocaria o inibidor da SGLT2 nesse paciente. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar é naquele indivíduo com disfunção ventricular teoricamente assintomática, entre aspas. A taxa de correlação entre o sintoma do paciente e o que verdadeiramente ele apresenta na prática clínica é algo que não bate. O cardiologista ele fala, esse indivíduo é classe funcional 2. Aí eu faço a ergospirometria, o indivíduo é classe 3. Meus residentes colocavam o indivíduo classe funcional 1, fazer ergospiro classe 3. Então, se ele realmente for um classe 1, esse é um indivíduo pouco estudado no contexto dos trials da insuficiência cardíaca. E aí você pode até interrogar se valeria a pena otimizar as medicações dentro desse cenário. Mas tem disfunção ventricular e eu otimizo, né? Mesmo se ele for classe funcional 1. Mas você ainda teria um respaldo na literatura para falar, ele é classe 1, eu acho que eu não vou aumentar nesse momento, porque classe 1 acho que não se beneficia tanto. Mas na verdade essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, ele tem que me provar que ele é classe funcional 1. E aí, se ele fala para mim que ele não tem limitação nenhuma ao esforço, ele vai ter que me provar. Aí eu peço um teste cardiopulmonar e peço um NT-proBNP. NT-proBNP alto e ou ergoespirometria compatível com uma classe funcional 2 ou mais, esse indivíduo já vai receber o arsenal terapêutico direto. E é até legal para mostrar porque o indivíduo ele se autolimita demais. Eu sempre conto isso, porque os indivíduos chegam na reabilitação e eles falam para o médico, né? O médico me perguntou se eu cansava para subir escada, eu falei que não, mas eu só não falei para ele que eu não subi escada, porque eu canso. Eu pegava o elevador, então eles se autolimitam demais. Então, para resumir o que você me perguntou, eu acho que na escadinha dos estágios evolutivos da IC, a disfunção ventricular para mim é o gatilho principal para ele receber o bloqueio neurohormonal e agora junto com a DAPA, independente do diabetes. Em estágio A e B, eu acredito que, por enquanto, que a gente tem evidência em indivíduos diabéticos. Perfeito, obrigado. Eu posso só aproveitar, Beleza. Roberto, só para não sair do tema ainda, mas uma pergunta só, doutor Pedro. A questão claro, de... se quiser. A questão que eu particularmente, é uma droga que eu gosto muito, porque já tenho experiência dos pacientes estar usando como antidiabético inicialmente, e uma das limitações que a gente tem, uma coisa que me chamou a atenção na inclusão do trabalho do Centro do Brasil, contribuiu lá com 500 e poucos pacientes, que a gente também está aí com 50%, 60% de sobrepeso, de obeso e sobrepeso, e a gente sabe que na limitação lá no nosso ambulatório, o doutor Luiz Fernando deve ter a mesma dificuldade, pacientes com insuficiência cardíaca, obesos, com dificuldade de perder peso, né? E aí um medicamento que eu acho que ajuda nisso, eu não sei se um dos subgrupos, eu não me lembro de ter visto, mas às vezes você apresentou, de algum desfecho falando sobre MC, de tudo, que eu acho que eu fico até mais empolgado com um medicamento que pode ajudar no controle do diabetes, no controle glicêmico, né, no desfecho de final e também no peso, que é uma coisa difícil de conseguir controlar. Queria que você falasse se tem alguma coisa, se leu algum subgrupo que foi testado, que se tem alguma coisa sobre isso.
O que chama atenção, né, Diogo, é que o obeso ele corre mais risco de tudo, né, e talvez atuar de uma maneira mais objetiva na obesidade, independente da IC, seja uma missão do cardio, do endócrino. Acho que a gente tem que endereçar a obesidade como ela deve, como uma doença. Acho que a gente tem que combatê-la com unhas e dentes. Mas aparentemente, no estudo da PGF, isso não foi um alvo importante de desfecho. Houve uma diferença entre o peso final observado, mas não foi uma diferença tão robusta em termos do peso. E eu ainda fico um pouco na dúvida se esse peso que os indivíduos perderam foram de fato gordura visceral ou abdominal, se foi talvez relacionado mais à congestão por hipervolemia, o que talvez seja o caso aqui, porque o inibidor da SGLT2 ele aumenta a diurese às custas de aumentar a natriurese, e ele não depleta o intravascular como o diurético de alça, mas ele reduz o volume plasmático efetivo, o que causa o aumento da hemoconcentração. Então a hemoconcentração que a gente viu aqui no estudo da PGF, e isso foi significativo, muito provavelmente está refletindo que esse indivíduo descongestionou de uma maneira mais efetiva. O que para mim deve ser a explicação mais plausível do efeito da DAPA na IC-FER, porque já temos trabalhos categóricos de indivíduos que vão embora do hospital com congestão residual e esse indivíduo tem um prognóstico pior. Então, se eu consigo hemoconcentrar o meu paciente, apesar do indivíduo piorar a função renal, ele tem uma melhor evolução. O pessoal da nefro fica louco com a gente, né? Quer me matar, falando vai levar o indivíduo para diálise, você está otimizando muito o tratamento, mas ele vai morrer menos com um rim um pouquinho pior. Esse é um ponto importante. Se ele for capaz de hemoconcentrar, esse paciente vai ter um prognóstico melhor. Talvez essa seja uma das maiores explicações do efeito da DAPA, na minha opinião, na IC. Beleza, eu vou abrir para perguntas do chat aqui. Teve algumas perguntas já desse tipo de pergunta sinuca aí em relação a sacubitril/valsartana ou dapagliflozina, qual das duas, como otimizar em relação à pressão arterial principalmente. Acho que você respondeu bem sobre a necessidade de individualização desses casos. Mas temos algumas perguntas interessantes aqui. Eu vou passar uma aqui que é no paciente com IC-FER, com diagnóstico recente de diabetes. Você acha que haveria espaço para iniciar com dapagliflozina, outra vez com outro ISGLT2, provavelmente a empagliflozina, ou fazer o tradicional com metformina se ele está próximo do alvo terapêutico em relação à HB glicada? Ou se você já acha que na presença de disfunção ventricular já é o momento de otimizar entrando com metformina e DAPA ou somente DAPA? Excelente essa pergunta, né, Roberto? É um dilema clínico que a gente vai enfrentar cada vez mais. Eu vou ser bem sincero para você, é importante demais reduzir a hemoglobina glicada, ela tem que ser um objetivo nosso, mas ela não pode ser o nosso único objetivo. Nós podemos, de várias formas, reduzir a hemoglobina glicada. Você pode dar insulina para o paciente, você vai reduzir a hemoglobina glicada, mas você não está melhorando o prognóstico. Você pode dar um secretagogo para ele, sei lá, qualquer tipo desses secretagogos que você usa, até o antigo diabinese, lembra do diabinese? Que você usava para os pacientes. Qualquer tipo de sulfonilureia, você vai baixar a hemoglobina glicada, mas o indivíduo continua morrendo. Então, temos que ir além desse objetivo da hemoglobina glicada. Então, em indivíduos que a hemoglobina glicada não está controlada, mas também em indivíduos que a hemoglobina glicada está controlada, a presença de disfunção ventricular, na minha opinião, é mandatória usar o inibidor da SGLT2. O que você pode fazer é, se a hemoglobina glicada estiver baixa, você pode trocar. Ele está tomando inibidor do DPP4, tira esse inibidor do DPP4 e bota o inibidor da SGLT2 se a hemoglobina glicada estiver controlada. Se ela não estiver controlada e você tiver que associar uma medicação, na minha opinião, ele já tinha que estar usando o inibidor da SGLT2, mas se ele não estiver usando, introduza no momento que você encontrar o paciente e coloque essa classe de medicação. Do ponto de vista da IC, e aí as diferenças, né? Então, ainda não sabemos se isso é um efeito de classe, se a EMPA, a CANVA também tem o mesmo efeito benéfico na IC com fração de ejeção reduzida, quem sabe na IC com fração de ejeção preservada. Esses estudos estão em andamento e eu acho que se eles vierem também favoráveis, aponta mais uma evidência sólida aí de que essa classe de medicação ela veio para ficar
no receituário do cardiologista. O que nós não sabemos ainda é se isso é um efeito de classe, primeiro ponto, e se de fato vai se traduzir com efeito, magnitude de efeito clínico e da parte de segurança também. Então, acho que hoje nós não estamos falando do quarto pilar do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida com a EMPA, ou com a CANVA, ou com o inibidor da SLT2. A gente está falando com a DAPA. Talvez, depois desses novos estudos, a gente fale, olha, todos apontaram na mesma direção, então vamos falar de inibidor da SLT2 como quarto pilar. Mas eu acho que isso ainda carece de investigação adicional. Uma pergunta rápida aqui em relação à sua experiência. Você tem visto, com o arsenal farmacológico atual que nós temos para ICFR, você tem visto uma redução da sua indicação para terapias mais avançadas, dispositivos de assistência circulatória mecânica ou transplante? Você tem tirado pacientes que estavam mais graves aí, que estavam na reta dessas indicações, está conseguindo controlar melhor com a ampliação do arsenal, com mudança de prognóstico? Roberto, excelente a sua pergunta. Obrigado aí pelo tema. Eu adoro esse tema, porque eu trabalho com IC grave também, trabalho com transplante, e o que eu mais recebo são indicações de colegas que acham que o paciente precisa de transplante. Eu diria para você que mais de 90% não precisa de nada, precisa de remédio. O colega ficou receoso de otimizar, ou porque ele tem um potássio limítrofe, ou porque ele olha, é o famoso shape, né? Parece o cirurgião vai olhar, vai operar o paciente, o shape não é bom, acho que eu não vou operar esse paciente. E muito cardiologista olha o paciente e fala, esse shape aí, idosinho, frágilzinho, acho que eu não vou otimizar o tratamento porque vai cair a PA, vai piorar a função renal. E a hora que a gente faz, claro que com cuidado, mas você vai otimizando isso de uma maneira mais rápida, você vai tirar muito paciente da fila de transplante, e é a minha experiência. Eu acho que ano passado eu tirei mais de 10 pacientes da fila de transplante, só otimizando o tratamento, e mais de 90% dos pacientes que são referenciados para uma avaliação de transplante cardíaco não precisam de transplante, precisam de remédio. E eu tenho visto, inclusive, o remodelamento reverso, é algo extremamente gratificante, né? Então ele melhora o sintoma, ele melhora a qualidade de vida, ele reduz o NT-proBNP e ele diminui o tamanho cavitário. E eu só queria, uma coisa que eu lembrei em relação à outra pergunta que você me fez, nós temos também na IC outras terapêuticas que melhoram a qualidade de vida e melhoram os sintomas, mas que não mudam o desfecho. Se você der digoxina para um paciente com IC com fração de ejeção reduzida, ele melhora sintoma. Se você aumentar o diurético dele, ele também melhora sintoma, mas ele não melhora prognóstico. É a mesma coisa do diabético. Se você der um secretagogo, se você der insulina, você baixa a hemoglobina glicada. Você seria o comparador do sintoma, mas você não está melhorando o prognóstico dele. Eu acho que o cardiologista tem que enxergar isso mais, e os endócrinos estão muito enciumados, porque esse inibidor da SLT2, que era uma droga para diabetes, agora é uma droga nossa, viu? Eu acho que a principal mensagem é essa, o foco em adesão e de perder o medo de tratar ICFR, né? Ficar com medo de disfunção renal, medo de hipotensão, leva a mais desfechos cardiovasculares. Então, hoje, a gente tem um arsenal farmacológico interessante e a gente consegue manter o paciente no primeiro degrau, que é o tratamento clínico e medicamentoso. Ao invés de ficar avançando com terapias que muitos pensam ser necessárias, a gente consegue tirar pacientes dessas indicações mais avançadas e mais custosas, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Não, e isso que você falou é bem interessante, porque o cardiologista, muitas vezes que não trabalha com IC, ele talvez encare a IC como uma hipertensão, por exemplo, não menosprezando a hipertensão, mas a hipertensão, ela talvez vá causar problemas 20, 30 anos depois, e aí o indivíduo não sente nada, você dá um remédio, ele tem um efeito colateral, ou tem impotência, ou tem hipotensão, ele morre de medo de causar isso no indivíduo que não tem sintoma. Mas se a gente mudar o panorama de como a gente encara a insuficiência cardíaca é um câncer do coração. A insuficiência cardíaca tem um prognóstico sombrio. E aí justifica-se uma quimioterapia, entre aspas, que não vai cair o cabelo, não vai fazer o indivíduo vomitar e ter diarreia, mas pode piorar a função renal, pode depletar volume, pode dar um pouquinho de hipotensão, mas salva vidas e melhora a qualidade de vida. Acho que se ele mudar o panorama de como ele enxerga a IC, eu tenho certeza que ele vai ser mais agressivo. Perfeito. Tatiane? Pedro, no paciente que já está em uso de DAPA, você tem alguma preferência pelo beta-bloqueador em uso, carvedilol, bisoprolol? Você faria alguma diferença entre isso ou não? O seu paciente já está usando DAPA.
Na verdade, não existe resposta para isso, porque todos esses beta-bloqueadores, succinato de metoprolol, carvedilol ou bisoprolol, todos eles você pode ser usado e os pacientes estavam usando, não há grandes diferenças em relação a isso. O que há diferença, e isso a gente tem que lembrar, que o carvedilol, por ser um beta-bloqueador muito menos seletivo, ele causa muito mais hipotensão do que os outros beta-bloqueadores. Então, o que eu vejo na prática clínica, se ele está tomando, está bem, eu não costumo mexer. Mas eu vejo que se está me limitando a otimização de alguma droga para a insuficiência cardíaca, eu frequentemente troco, por exemplo, para succinato de metoprolol ou bisoprolol, e aí eu consigo otimizar o tratamento. Então esse é um ponto interessante. Não tem diferença, se o indivíduo estiver bem, pode deixar o carvedilol, não tem problema nenhum na dose máxima tolerada. Mas se ele estiver tendo hipotensão, por exemplo, considere trocar. E tem um outro detalhe, né, Tati, que é assim, o carvedilol, você tem que corrigir a dose pelo peso. Então, se o indivíduo tem mais de 85 quilos, você tem que dar 50 de 12 em 12. E 50 de 12 em 12 de carvedilol dá uma fadiga e uma intolerância ao esforço bastante importante. E eu vejo que muitos colegas não chegam nos 50 de 12 em 12 em paciente que tem um peso mais alto. E o paciente está subotimizado. Então tem que lembrar disso também. Vou fazer uma pergunta do Murilo aqui, que ele coloca no paciente que está diabético, controlado, com glicemia controlada, não é ICFL, é considerado de alto risco cardiovascular, se você já trocaria a droga nesse momento, mesmo não sendo ICFL. Seria de alto risco, controlado. Eu acho que essa, Tati, a pergunta é excelente. Eu acho que essa é justamente a nossa diferença em relação a alguns endócrinos, né? Porque eu acho que tem que trocar. Eu acho que é uma droga que vai baixar a hemoglobina glicada ou vai manter a hemoglobina glicada sob controle, mas vai trazer muitos outros benefícios que a droga que talvez ele esteja usando não vai trazer. Então, na minha opinião, tem que trocar sim. Eu não vou esperar a hemoglobina glicada subir para dar um inibidor da SGLT2 ou análogo GLP-1. Eu tenho a combinação ideal, inibidor da SGLT2, análogo GLP-1 para um diabético, para proteção cardiovascular. É o que reduz MACE, é o que reduz morte, é o que a gente tem que fazer. Essa é a minha opinião, né? Se ele tiver com a hemoglobina glicada alterada, aí mais ainda que você tem que dar. Mas se tiver normal, pô, tira. Ele está usando, às vezes, uma sulfonilureia, está usando inibidor da DPP4, troca. Roberto, você quer encerrar com mais uma pergunta do chat? Porque a gente já está avançando aí no horário. Roberto, seu áudio tá... Você tá no Pronto, agora sim. Tá, agora tô. Beleza. Você acha, Pedro, que tem alguma ação, pode ter em trials futuros aí, alguma ação benéfica dos ISGLT2 na ICFEP também? Você prevê algum benefício nesse cenário? Talvez algum subgrupo? A gente sabe que conseguir uma positividade dos trials, das medicações utilizadas na ICFER, no caso da ICFEP, é muito difícil, né? A gente teve pouquíssimo avanço nesse campo. Você acha que os ISGLT2 podem abrir uma nova fronteira também na ICFEP? Olha, essa é uma excelente pergunta, Roberto. Eu torço muito para que tenha sucesso, porque a ICFEP é terrível, né? Como ela vem aumentando em prevalência no hospital, no consultório. Eu diria para você que o racional é muito bom para a ICFEP, já que um dos maiores gatilhos para o desenvolvimento da ICFEP são as comorbidades. E se temos uma droga, que é o inibidor da SGLT2, que ele tem uma constelação de efeitos em diferentes sistemas, desde atuar na obesidade, a proteção renal, a parte de redução de hospitalização por IC, a natriurese, eu acho que todo essa abrangência de efeito, vamos dizer assim, do inibidor da SGLT2, torna um objeto de desejo aí do cardiologista para tratar esse efeito. Eu acho que tudo aponta que sim. Eu queria só lembrá-lo que na ICFEP a gente tem talvez uma mudança de conceito, acredito que nos próximos anos. Que eu acho que não existe uma maneira da gente tratar todos os pacientes com ICFEP com uma mesma droga e objetivar que isso vai trazer um grande efeito prognóstico. Vou te dar um panorama disso. A ICFEP ela é extremamente heterogênea, muito mais do que a ICFER.
extremamente heterogênea. Você tem um fenótipo de pacientes que é aquela paciente idosinha, que não tem o NT-proBNP tão elevado, a parte de peptídeo natriurético não é tão importante, a fração de ejeção é mais alta e ela tem mais FA. Você tem o protótipo do indivíduo do sexo masculino, nos 60 e poucos anos de idade, obeso, que tem um pouco de insuficiência renal e que tem peptídeo natriurético elevado. Então, acredito que se individualizarmos para esses fenótipos clínicos de apresentação de CFEP, acredito eu que o inibidor da SGLT2 possa ter um papel melhor nesse indivíduo com NT-proBNP elevado, com piora da função renal, nesse indivíduo mais obeso. Acredito que esse é um fenótipo que devemos endereçar. E isso a gente bateu muito a cabeça na ICFEP. A ICFEP é uma doença diferente, fenótipos de apresentação diferente, mecanismos fisiopatológicos ainda não completamente elucidados e que tornam a estratégia de one size fits all totalmente inadequada nesse cenário. Os pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, eles são mais homogêneos na resposta. Eles tendem a responder muito mais no antagonismo do sistema nervoso simpático, renina, angiotensina, aldosterona, otimizar o sistema de peptídeo natriurético, eles tendem a responder como grupo. Isso não é válido para ICFEP. O que eu acho é que vamos individualizar e talvez nesse perfil de indivíduo que tem função preservada, que tem uma hospitalização prévia e que ele tem NT-proBNP mais elevado e tem uma fração de ejeção que não é tão elevada, talvez esteja aí por volta de 53 a 57, que é uma subanálise do Paragon mostrou, talvez um efeito mais benéfico do sacubitril valsartan nessa população. Acredito que nesse fenótipo clínico, eu acho que a gente tem que ter bastante esperança. Nos outros fenótipos, talvez reduza alguma coisa por melhorar as comorbidades, nem tanto a IC. Perfeito, ótimo. Bom, eu quero agradecer de novo, acho que foi uma oportunidade de enorme esclarecimento. Agradeço demais sua presença, sua contribuição com a gente hoje aqui. Agradeço o apoio da AstraZeneca e agradeço a participação de todo mundo que está com a gente e reforço que a participação de vocês é fundamental para que a gente continue com essa iniciativa. Parabenizo a Tatiane, nossa presidente da SBC do Espírito Santo, pela iniciativa que são sempre oportunidades de engrandecimento. Vou passar para ela a palavra, dou uma boa noite para todo mundo, para você, Pedro, um grande abraço, conto com você para as próximas oportunidades com a gente. Roberto, só antes da Tati fazer o encerramento, eu queria só agradecer novamente. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, é impressionante. Parece que a gente está na mesma sala aqui, tomando uma cervejinha junto e batendo um papo. E é uma delícia estar aqui. E quantas vezes vocês me chamarem, eu venho. Eu gosto muito da maneira como vocês abordam os assuntos. O nível científico aqui é muito alto. E eu que estou honrado de estar aqui, agradeço demais aí o convite, tanto da AstraZeneca quanto da Tati. Muito obrigado. Pedro, olha, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu, antes de encerrar e dar o tchau, eu vou pegar uma última coisa que está aqui no chat, porque eu acho que é uma coisa legal de aplicação no dia a dia. Que a pessoa coloca assim, no paciente que já está com gesto, que já está em uso de sacubitril valsartana, que já está em uso de diurético de alça, que você entraria com DAPA e também pensando na congestão desse paciente, já que tem a natriurese que você tanto falou? Nossa, excelente pergunta para encerrar, né? Esse é um paciente que mantém congestão residual, apesar de usar o que ele poderia que é já conhecido, inclusive com diurético de alça. Esse é um paciente que tem um fenômeno bem conhecido de resistência a diurético de alça. Para vencer essa resistência ao diurético de alça, nós temos que muito provavelmente fazer um bloqueio sequencial do néfron. O que a gente habitualmente vinha fazendo era, além de usar espironolactona, talvez em doses um pouquinho mais altas, 50 miligramas, a gente usava muito tiazídico, né? Então hidroclorotiazida, o que tem uma resposta fantástica, mas em geral uma resposta extremamente depletiva, vamos dizer assim, né? Você perde muito potássio, depleta muito volume, você tem o paciente tem cãibra pra caramba, você tem uma resposta muito errática, mas responde, era o que a gente vinha fazendo.
Um racional, talvez, e isso está sendo testado em IC aguda, seria fazermos um bloqueio sequencial do néfron, mas ao invés de bloquear depois do diurético de alça no túbulo contorcido distal ou coletor, talvez fazer um bloqueio mais proximal em relação ao diurético de alça. E isso parece que, em termos de magnitude de resposta, é um inferior ao tiazídico, mas com muito mais segurança e talvez mais benefícios em termos de sustentar essa congestão a longo prazo. Então vejo com muito bons olhos e tenho feito isso até dentro do hospital. Já tenho utilizado o inibidor da SGLT2 junto com diurético de alça, especialmente mais no cenário de pacientes diabéticos, e tenho visto uma ótima resposta com poucos efeitos colaterais. Lembrar que essa indicação dentro do hospital tem que ser feito com muita calma, essa é a minha opinião particular, isso não está respaldado ainda por nenhum trial, mas eu vejo um racional muito importante dentro desse cenário. E uma outra droga que vale a pena a gente discutir de usar nesse contexto de resistência diurético de alça é a cetazolamida. A cetazolamida também tem 2 ensaios clínicos que já foram feitos que mostrou uma resposta muito importante de perda ponderal. A fisiopatologia dessa resistência ao diurético está muito relacionada à hipertensão venosa na veia renal. Se você não reduzir aquela hipertensão venosa na veia renal, o rim fica congesto e tem um feedback túbulo glomerular dependente de adenosina que fecha a arteríola aferente e aí piora a função renal. E, em geral, o padrão que você vê é um aumento maior de ureia do que de creatinina. Esse é um padrão muito típico da síndrome cardiorrenal do tipo 1, com aumento da pressão venosa na veia renal. Se você fizer o indivíduo urinar mais e você reduzir essa pressão na veia renal, ele vai ter uma melhora da função renal. E é isso muitas vezes que a gente bate cabeça com os néfros, que eles acham que o paciente, não, mas você está dando muito diurético. Não, ele tem que urinar. Se eu estou vendo que ele está congesto e a função renal dele está pior, o tratamento é descongestão. Hoje o que a gente faz, que dá muito certo, furosemida com tiazídico. Também faço que dá certo, furosemida com acetazolamida. Tenho feito mais, especialmente no diabético, inibidor da SGLT2 e furosemida com uma potência de efeito menor, mas com mais segurança. Eu acho que a gente encerrou com essa pergunta aí com chave de ouro. Tudo que a gente conversou, tirou dúvida. Assim, Pedro, eu não tenho como agradecer você ter aceitado o convite da SBCS junto com a AstraZeneca para estar aqui com a gente hoje, discutindo um assunto que eu acho que empolga todo mundo. Acho que ser um assunto que não tem nenhum cardiologista que não fique empolgado em discutir, em estar discutindo sempre, aprendendo sempre. E aprender com quem sabe muito é melhor ainda, né? Eu acho que a gente tem só a agradecer de verdade a sua participação aqui. A gente teve mais de 100 pessoas na nossa sala hoje assistindo sua aula, presenciando. Acho que o objetivo da nossa SBCS é proporcionar isso, uma medicina continuada, com aprendizado contínuo para todo mundo, sem limite. A gente nem coloca senha para entrar no nosso webinar, porque realmente é uma coisa para entrar e degustar, né? Como você disse, sentar aí como se tivesse todo mundo conversando numa mesa de bar e poder trocar ideia mesmo, não ser nada tão formal, que a gente possa aprender junto. Então, eu só tenho a agradecer. Na nossa sala hoje, a gente teve gente assistindo que estava com a gente, que está em Belém, gente de Minas, do Piauí. Então, o Espírito Santo está aberto para receber todo mundo. A gente tem um prazer enorme em estar fazendo esses eventos aqui com a presença de todo mundo. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Estão de parabéns, eu que agradeço. Foi uma honra, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje. E se você me chamar, eu venho toda vez, viu, Tati? Estou à disposição. Opa, vamos embora, vamos marcar outra então, tudo certo. Com o maior Priscila, prazer. muito obrigada aí também, hein? Priscila está acompanhando com a gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos vocês, agradeço muito a aula do Pedro, foi uma aula excelente. E obrigada pela parceria de sempre. Muito obrigada, boa noite a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.